municípios. Além disso, o Tribunal de Contas da União também tem o entendimento de que a competência para a investigação de repasses federais, quando já estão nas contas dos estados e municípios, é dos tribunais de contas e estaduais e do Ministério Público Estadual. Portanto, seria também das assembleias e das câmaras de vereadores. Mas, de qualquer forma, investigar a aplicação dos repasses que foram feitos por conta do Covid é algo que eu acho que a CPI pode avançar a despeito de mudar a natureza dela. O senhor colocou nas suas redes sociais que a divulgação da conversa entre o senador Cajuru e o presidente Jair Bolsonaro é uma avacalhação geral da República. O que o senhor acha, como isso pode repercutir nesse momento de tensão no país, tanto pela pandemia, tanto pela crise política? Veja só, primeiro, é uma aberração da política alguém gravar o presidente da República, seja quem for o presidente da República. Um senador se prestar a gravar o presidente da República e usar essa gravação como instrumento político, isso é algo inusitado que precisa ser combatido e que quebra qualquer relação de confiança que se estabelece entre os poderes, entre os parlamentares. Ademais, o senador se humilhar para o presidente, para pedir para o presidente poupá-lo das críticas, e o presidente solicitar a inclusão de governadores e prefeitos numa investigação e o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal é algo que foge da normalidade da República. Nós precisamos repor a ordem nas coisas, fazer investigação séria, investigação que tenha como objetivo não responsabilizar pessoas no primeiro momento, mas que nesse momento tenha como objetivo criar todos os mecanismos para acelerar o processo de vacinação. A hora não é de encontrar culpados, a hora é de garantir vacina no braço e comida do prato. Porque não tem um remédio para a pandemia e outro para a economia. Remédio para a pandemia e para a economia é o mesmo. Vacinar, vacinar e vacinar. Antes de passar para o apresentador, eu tenho uma última pergunta em relação ao Kim Kataguiri, deputado que foi ao STF para pedir que Arthur Lira, presidente da Câmara, analise os mais de 100 pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. É possível que, se o STF decidir sobre isso, o presidente da casa dê uma resposta em relação ao impeachment? O deputado Kim, ele tenta fazer um paralelo entre a decisão do Supremo, que obrigou a instalação da CPI, e uma decisão para obrigar a instalação de um impeachment. Mas esse paralelo, tecnicamente, ele é incabível. Por quê? A CPI é um instrumento de minorias. A CPI é um mecanismo que a Constituição previu para que as minorias parlamentares possam fazer processo de investigação. Portanto, em alcançando 1/3 de assinaturas, não cabe ao presidente decidir instalar ou não, porque é um instrumento de minorias. O impeachment é outra história. Qualquer pessoa pode apresentar um impeachment do presidente da República, ou qualquer cidadão, mas aí tem um julgamento de oportunidade do presidente da casa de dar andamento a esse processo de impeachment ou não. Então, acho que não tem paralelo e acho difícil que o Supremo decida favorável à pretensão do deputado Kim. Amadeu, tem alguma pergunta no estúdio? Raniel, eu gostaria primeiro de... Ele não está me ouvindo, mas transmita para ele que o deputado Marcelo, ele é uma grande surpresa nesse momento da crise nacional, porque ele está se sobressaindo com a voz da ponderação, da moderação e fugindo desse fla-flu entre esquerda e direita, Lula, Bolsonaro. Ele está se comportando como deve se comportar um deputado na Câmara brasileira. Então, queria fazer esse elogio público ao deputado Marcelo Ramos. E a pergunta é, deputado, há uma negociação para que seja decretada ou saia uma nova lei de emergência para o país, tipo o orçamento de guerra do ano passado, que ele se repetisse esse ano. E as críticas é que esse orçamento de guerra feito esse ano, ele é feito apenas para furar o teto. O senhor concorda com a crítica? É hora de abandonarmos esse teto de gastos por alguns meses? O que o senhor acha? Bom, o deputado Amadeu Campos, ele está fazendo um elogio ao senhor como deputado, que se mostrou uma grande surpresa na condução aí da pandemia, porque tem ponderado, né? Tem se mostrado aí nem de um lado nem de outro.
mas também ele está perguntando sobre a questão do orçamento de guerra. Ano passado foi aprovado por conta da pandemia. Esse ano, possivelmente, também poderá sair algo parecido. Ele está perguntando se isso pode ser aí considerado uma espécie de manobra para furar o teto de gastos, já que há críticas nesse sentido. Primeiro, ninguém estava preparado para enfrentar uma pandemia como essa. O Brasil não estava, o mundo não estava. Todos os governantes do mundo tiveram dificuldades de enfrentamento da pandemia. Claro que nós temos acertos e erros. Eu acho que o governo federal errou ao negar a gravidade da pandemia, errou ao entrar atrasado na compra de vacinas, mas num momento em que morrem mais de 3 mil brasileiros, em que nós já temos mais de 320 mil famílias enlutadas, não é hora de discutir culpados, é hora de resolver a falta de oxigênio, de resolver a falta de kit de intubação, de resolver o pagamento do auxílio emergencial, de ajudar o lado obscuro dessa crise, que é a fome decorrente da pandemia, buscar doações, buscar atender as pessoas e, acima de tudo, buscar ajudar para que se viabilize um processo de vacinação mais rápido. Em relação ao orçamento de guerra, nós fizemos o orçamento de guerra no ano passado, todos os custos relacionados ao Covid ficaram fora do teto de gastos, mas nesse ano isso elevou a nossa relação dívida-PIB de pouco mais de 70% para quase 90%, e esse ano nós não temos espaço fiscal para jogar para fora do teto de gastos todas as despesas do Covid. Nós precisamos ser muito prudentes, porque, claro, todo mundo precisa de ajuda nesse momento, mas o Brasil precisa estar vivo como país, como nação, precisa estar vivo do ponto de vista fiscal para, pós-pandemia, ter condições de retomar um caminho de prosperidade, de geração de emprego, de geração de renda. Então, nós temos que fazer todos os esforços, todos os artifícios necessários de economia do que for secundário para enfrentar a pandemia sem romper o teto de gastos. Nós já temos o auxílio emergencial, 45 bilhões de reais extra-teto, né? Agora, a conversa de colocar parte das emendas do RP9 do orçamento também no extra-teto, eu acho um erro. Então, eu sou daqueles que defendo que nós devemos manter o cuidado com a questão fiscal, até porque a gente não sabe se vem uma terceira onda. Se a gente descontrolar as coisas públicas agora e amanhã vier uma terceira onda, nós não vamos ter de onde tirar. Então, fora do teto de gastos, apenas gastos com a pandemia. Fora do teto de gastos, hoje, apenas os 45 bilhões de reais destinados ao pagamento do auxílio emergencial. Bom, uma curiosidade também que eu tenho é sobre aquele seu projeto, não sei se o senhor já terminou, de punir o Ministério da Saúde se não cumprir o cronograma de vacinação. A gente está vendo aí baixas no cronograma que eles haviam apresentado inicialmente. Como fica isso? Nós estamos esperando a consultoria da Casa encaminhar o texto da minuta do projeto de lei. Agora é importante registrar que o meu objetivo é punir quando não houver demonstração de justa causa. Então, demorou a comprar, teve a oportunidade de comprar e não comprou, punição. Agora, contratou, que é o que está acontecendo em alguns episódios, eu preciso reconhecer isso por uma questão de justiça. Em algumas situações, o governo federal contratou e o contratante não está conseguindo entregar, por falta de insumos, por restrições, por utilização no seu país de origem. Então, se houver justa causa, não tem punição. Mas não dá é para simplesmente o Ministério apresentar um cronograma, não cumprir e ficar por isso mesmo. Tem que avaliar. E o que não dá é o que decidiram fazer agora. Foi simplesmente tirar o cronograma do site do Ministério da Saúde. Raniele, só uma última questão com o deputado. Eu sei que a gente tem um tempo aí marcado para essa entrevista. Deputado, surgiu nos bastidores a informação de que o presidente Bolsonaro poderia viajar fora do país, também o vice Mourão, para que Arthur Lira, então na presidência interina do país, assinasse o orçamento 2021. O que o senhor acha dessa ideia? Pois é, deputado, o senhor já deve estar sabendo que surgiu aí uma história de que o presidente Jair Bolsonaro pode sair do país para que Arthur Lira, como presidente da Câmara, assumiria para assinar o orçamento deste ano, que ainda não há ainda uma sanção sobre ele, por conta de possibilidade de crime de responsabilidade fiscal. É realmente procedente essa informação? Isso pode acontecer? Primeiro que precisaria sair ele e o vice Mourão para que o presidente Arthur Lira assinasse. Eu ia até escrever isso hoje, mas acabei recuando. Eu prefiro acreditar que isso é uma brincadeira de mau gosto.
porque é surreal alguém propor isso ao presidente da República. O presidente da República não foge das suas responsabilidades. O presidente da República precisa ser encorajado a assumir a sua responsabilidade, sancionar ou vetar, explicar os seus motivos ao parlamento e ao povo e arcar com as consequências. Não cabe ao presidente da República sair do país para não sancionar o orçamento. Isso seria inusitado e seria uma desmoralização da instituição Presidência da República. Eu prefiro considerar que isso é um boato. Mas o orçamento ele foi aprovado com aval do governo, inclusive Márcio Bittar que foi traído, né, o relator do orçamento. O senhor concorda com o senador? Olha lá, eu acho que ele foi traído e também traiu. Existia um acordo de 11,5 bi de RP9, que são emendas para a Câmara, e 5,5 de RP9 de emenda para o Senado. Isso estava acordado. O que não estava acordado foi o que o senador Márcio Bittar incluiu na reta final no relatório dele, no último dia, sem que desse tempo de reação, que foi mais 6 bilhões de reais para o Senado e 7,5 bilhões de reais de uma inusitada emenda de RP9 para o Poder Executivo. Como o presidente Bolsonaro não consegue convencer o ministro Paulo Guedes de abrir recursos para investimento no Ministério do Desenvolvimento Regional e no Ministério da Infraestrutura, ele usou o relator para incluir um recurso como emenda para ser executado pelo Poder Executivo. Isso é inusitado, não tem precedente na história. Então, a parte dos 17 bilhões de reais estava acordado. Esses 13,5 foi um contrabando incluído pelo relator e isso efetivamente não estava acordado. O fato é que, como tecnicamente não tem como vetar só os 13,5 bi, a única alternativa é veta todo o RP9 ou sanciona, eu acredito que o governo vai resistir, mas vai acabar sancionando e depois apresentando um PLN para fazer os ajustes das contas ou mesmo controlando na boca do caixa, até porque parece-me que o entendimento do TCU é de que não há crime de responsabilidade fiscal na sanção. Só